A paz do Senhor, irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu estou muito feliz de mais uma vez ter essa oportunidade dada por Deus para estar aqui compartilhando a palavra, aprendendo juntamente com você. Essa palavra maravilhosa que nos edifica, né, que nos transforma, e como nós precisamos estudar essa palavra todos os dias. Estamos aqui aprendendo, estudando o livro de Esther. Hoje nós iremos estudar o capítulo 5. Então, já peço que você pegue a sua Bíblia, se você não puder pegar a sua Bíblia, mas você fica aqui conosco ouvindo, meditando, guardando essa palavra, porque o Senhor, com certeza, Ele vai falar com você, conosco, através desse vídeo. Vamos lá, vamos meditar aqui. Hoje nós estamos no capítulo 5. E para você que não tem acompanhado, eu te convido a acompanhar os vídeos anteriores do estudo de Esther, que tem sido uma maravilha, para que você possa entender toda essa história aqui, tá bom? O início dela. E nós iremos agora focar aqui nesse capítulo 5. E o tema desse vídeo é a verdadeira grandeza. Vamos entender a palavra de Deus aqui. O capítulo 5, o título diz assim: Esther entra à presença do rei e convida-o e a Amã para 2 banquetes. Para resumir um pouquinho aqui, no capítulo anterior, nós vimos que os judeus, eles ficaram tristes, eles ficaram destruídos ali, sabe, emocionalmente, porque o rei tinha decretado que os judeus seriam mortos. E agora Esther precisa entrar na presença do rei para pedir, para clamar pelo seu povo. E eu convido a você a ver o vídeo anterior, que está uma maravilha. E continuando aqui, ela agora consegue entrar. O rei estende o seu cetro de ouro e atende a Esther ali, né? Ouve, e ali ela convida, ela faz aquele pedido ao rei, convidando ele e a Amã. Não vou falar muito quem é a Amã aqui, para que você venha assistir os outros vídeos e entender, senão eu vou ficar muito tempo falando aqui, mas eu quero focar nesse capítulo. E ela convida a Amã e o rei para 2 banquetes. Então vamos lá ver o que aconteceu. Versículo 1 e 2 diz assim: Sucedeu, pois, que ao 3º dia Esther se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei apontou para Esther com o cetro de ouro que tinha na sua mão. E Esther chegou e tocou na ponta do cetro. Então, Esther se preparou para esse momento. E o povo de Deus ali também se prepararam, eles oraram, eles jejuaram. Então, Esther foi na dependência de Deus. Aqui a gente já tem um aprendizado, né? As decisões que a gente precisa tomar, a gente precisa colocar diante de Deus, fazer como Esther.
ela estava ali na dependência de Deus. Nós precisamos aprender com Esther. Um resumo aqui: o rei estendeu o cetro de ouro para Esther e disse: que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até a metade do reino se te dará. Esther convidou o rei e Amã para o banquete que ela preparou para o rei naquele dia. O rei se apressou juntamente com Amã e foram ao banquete. Então o rei, Deus já estava entrando com providência ali, fez com que o rei se agradasse de Esther, da sua presença, né? Aqui fala, né, que ela alcançou graça aos seus olhos. Nós vemos nesse livro a presença de Deus. Esse livro não é falado em nenhum momento a palavra Deus, mas a gente vê a presença de Deus, Deus agindo nesse livro todo, em todos os capítulos, Deus agindo. Porque para uma mulher chegar na presença do rei, no qual todos sabiam que quem chegasse à presença do rei sem ser convidado, a única sentença que eles teriam era de morte. Podia ser quem for, né? E ali ela entra. Ela se preparou, ela estava na dependência de Deus e o Senhor fez com que Esther alcançasse, né, essa graça, que o rei sentisse alegria, prazer de ver Esther ali. E ali ele estende o seu cetro de ouro, ela toca na ponta do cetro e ali ele fala para ela assim: que é que tens, rainha? Qual é a sua petição? Até metade do reino se te dará. Meu Deus, como Deus é maravilhoso, né? Deus é grande, e o que é impossível para esse nosso Deus? Deus que tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. Vamos ler os versículos 6, 7 e 8. Vamos lá, 6, 7 e 8, que diz assim: e disse o rei a Esther no banquete do vinho. Aqui ele já tinha ido para o banquete porque ele se apressou, se organizou juntamente com Amã e foi para o banquete. E chegando lá ele disse: qual é a tua petição? E se te dará. E qual é o teu requerimento? E se fará ainda até metade do reino. 7 e 8. Então respondeu Esther e disse: minha petição e requerimento é: se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a minha petição e outorgar-me o meu requerimento, venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar, e amanhã farei conforme o mandado do rei. Então ela convidou o rei e Amã para outro banquete que ela ia preparar. E lá naquele banquete ela ia falar, ela ia pedir, né? Ia fazer conforme o rei estava dizendo. Qual a sua petição? Naquele outro banquete que ela ia preparar, ela ia fazer o seu pedido. E aqui que a gente entra na parte que nós vamos, na lição que nós iremos tirar desse capítulo hoje, né? Que nós vamos focar aqui. O resumo: Amã saiu dali alegre. Amã saiu dali se achando, porque ele falou, né? Eu acho que a gente vai ver aqui na frente, talvez. Mas ele falou: ó, eu fui o único convidado. Imagina a honra de Amã.
convidado juntamente com o rei. Ele foi o único convidado para esse banquete. Então ele se sentiu grande, poderoso, Amã. E ele saiu dali. Quando ele viu Mardoqueu na porta do rei, que ele passou, e quando todos passavam, aliás, quando ele passava, todos se prostravam diante dele. Mas Mardoqueu continuou do jeito que estava. Mardoqueu não se moveu diante dele. Ele ficou irado. A ira de Amã aumentou. Por mais que ele saísse dali feliz, regozijado, porque ele foi honrado, né? Convidado para aquele banquete, somente ele e o rei. Que honra! Mas isso não era suficiente, sabe? Para Amã. Ele queria mais. E ali ele ficou muito irado com Mardoqueu. Agora a gente vai entrar aqui nessa parte do versículo 10, 11, 12, 13 e 14. Vamos meditar aqui. A gente precisa ler bastante para a gente entender bem. 10, 11, 12, 13 e o 14. Vamos lá, meu Deus. Falta até fôlego aqui, meu Deus. Como Deus age da maneira que Ele quer. Vamos lá. Amã, porém, se refreou e veio à sua casa e enviou e mandou vir os seus amigos e a Zeres, sua mulher. Então, quando ele viu Mardoqueu, que não se prostrou, continuou do jeito que estava, ele ficou muito irado. Então, ele pediu que os seus amigos, ele foi para a casa dele. Chegando lá, seus amigos e sua mulher estavam, né? E ali ele foi conversar. E ele contou a glória das suas riquezas e a multidão de seus filhos e tudo em que o rei o tinha engrandecido e aquilo em que o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. E ele contou toda a exaltação que ele teve. Disse mais Amã: tampouco a rainha Ester a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim, e também para amanhã estou convidado com ela juntamente com o rei. Porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Então, olha só, olha e grava isso aqui, porque a gente vai ver isso aqui mais na frente, nos próximos capítulos. Então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã dize ao rei que enforquem nela Mardoqueu, e então entra alegre com o rei ao banquete. E esse conselho bem pareceu a Amã, e mandou fazer a forca. Meu Deus! Mardoqueu não estava satisfeito com tudo que ele tinha. E agora a mulher dele dá essa ideia, que aos olhos dele é uma ideia maravilhosa. E ele ficou animado com essa ideia e mandou fazer a forca. Muita coisa boa vem por aí. Muita coisa boa vem por aí.
Eu vou ler aqui o comentário do versículo 14. Do versículo 13, que diz assim: tudo isso não me satisfaz. Embora Amã possuísse riqueza, glória, poder e posição social, era um homem insatisfeito e descontente. Você conhece alguém assim? Mardoqueu, por outro lado, tinha força de caráter, convicções religiosas e confiança no seu Deus. Amã sabia dentro de si que Mardoqueu era o melhor dos dois e por isso o odiava. E por que Mardoqueu era o melhor dos dois? Porque Mardoqueu, ele via Mardoqueu melhor do que ele. Porque Mardoqueu tinha caráter. Mardoqueu confiava em Deus. Mardoqueu, ele não abria mão de viver uma vida reta, íntegra, fazendo a vontade de Deus. Ele apenas não falava desse Deus, mas ele vivia o que ele falava. E Amã não era assim. Mardoqueu, ele sabia que Mardoqueu era melhor do que os dois, deles dois, e por isso o odiava. Aos olhos de Deus, a grandeza nunca consiste na riqueza, no poder ou na condição social, mas na fidelidade, na dedicação a Deus e na luta em prol dos seus justos propósitos na terra. Meu Deus, essa é a verdadeira grandeza. Ser grande não é ser rico. Não que isso não seja bom, não que Deus não queira abençoar, mas a verdadeira riqueza, ela está na fidelidade, ela está na dedicação que nós temos a Deus e na luta que nós temos em prol dos justos propósitos de Deus aqui na terra. Vamos ler Lucas. Eu tento fazer esse vídeo menor, mas a gente não pode simplesmente ler e acabar o vídeo. A gente precisa meditar. Se você quer meditar juntamente comigo, você não vai ficar cansado. Você vai ficar aqui até o fim, porque a palavra de Deus é interessante demais. Lucas, capítulo 22. Vou ler um pouco aqui. Vamos meditar nessa palavra. Lucas, capítulo 22, versículos 24 em diante. O título é: O maior será como o menor. E houve, deixa eu pôr a Bíblia aqui. Deixa eu ler assim que fica melhor. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e o que tem autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. 24 até o 30. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. E vós sois os que tens permanecido comigo nas minhas tentações. E eu vos destino o reino, como meu Pai
mo destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Lê aqui o comentário. A verdadeira grandeza. A verdadeira grandeza do ser humano é uma questão do nosso ser interior e do coração. É vista na pessoa que expressa sua fé e seu amor a Cristo em sinceridade, em sincera humildade, no desejo de servir tanto a Deus quanto aos homens e na disposição de ser considerado o menor importante no reino de Deus. A verdadeira grandeza não está na posição, no cargo, na liderança, no poder, na influência, nos diplomas de nível superior, na fama, na capacidade, nas grandes realizações, nem no sucesso. O que importa não é, presta atenção nisso aqui, o que importa, e eu destaquei aqui, não é tanto o que fazemos para Deus, mas o que somos em espírito interiormente diante de Deus. Talvez você se sinta muito pequeno, porque você não é destacado, porque você não é visto, porque o seu trabalho não é reconhecido pelos homens. Mas tenha certeza de uma coisa, que Deus, Ele não olha, Ele não vê como os homens veem. Não adianta você ter destaque se você não é íntegro, se você não é verdadeiro, se você não tem caráter. A palavra de Deus diz que o homem, ele vê a aparência, mas Deus, Ele vê o coração. Isso não quer dizer a respeito de roupas, né, que as pessoas falam assim, Deus não se importa com a maneira que você se veste. Não. Deus está dizendo na sua palavra que Deus, Ele primeiro sonda os nossos corações. Sabe? Depois que Ele sonda, igual o salmista fala, né? Vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sonda-me. Ele nos sonda. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, Jesus, Ele vai nos transformando, não é de dentro para fora. Essa transformação, quando começa aqui dentro, ela acaba vindo para fora, né? Por isso que Deus, Ele olha, Ele não olha como homem, Ele olha para o coração. Porque Deus, Ele não está procurando pessoas capacitadas. É claro que a gente tem que se preparar, a gente tem que melhorar cada dia, né? A Bíblia fala que o dom que Ele nos dá, a gente tem que aperfeiçoar. Só que a gente primeiramente, antes de exercermos qualquer cargo, antes de fazermos qualquer coisa para Deus, primeiro a gente tem que ser transformado. Porque Deus, Ele se importa com o nosso interior, né? A Bíblia fala que se a tua mão, né, te faz pecar, que você arranque. É melhor você chegar no céu sem uma mão do que você perecer, né? Então, a gente precisa entender que Deus,
Ele quer caráter. Deus, ele quer verdade, né? Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. É essa verdade que Deus procura. Não se preocupe se você não está sendo visto, se você não está sendo elogiado ou até mesmo reconhecido, né? Porque a gente tem essa necessidade. A gente quer que as pessoas reconheçam o nosso trabalho, mas eu quero dizer para você que se você está sendo reconhecido por Deus como uma pessoa de caráter, com essa verdadeira grandeza, que é servir a Deus com sinceridade, sabe? Esse espírito diante de Deus, com essa adoração verdadeira que fala aqui, o nosso interior e o nosso coração tem que estar verdadeiro diante de Deus. E é como diz aqui, ó. Se você está sendo fiel a Deus, no pouco, como a Bíblia fala, se você está se dedicando a Deus, buscando a Deus para ser melhor, para que a sua vida seja uma vida que glorifique o nome do Senhor em todas as áreas, se você está na luta em prol dos justos propósitos de Deus aqui na terra, não se preocupe com os olhos dos homens. Não se preocupe se você está sendo reconhecido ou não. Porque não existe, aos olhos de Deus, os maiores no seu reino são aqueles que lhe consagram e a sua palavra, seu total amor, lealdade e dedicação. Saia daqui desse vídeo hoje, assim como eu também estou saindo, entendendo que você pode não estar sendo reconhecido pelos homens, mas se você está sendo reconhecido por Deus, com fidelidade, com amor a Ele, com verdade, com lealdade, com dedicação, consagrando a sua vida a Ele, tenha certeza que Ele vai te honrar, tá bom? Se eu pudesse, eu ficaria aqui, ó, falando mais dessa palavra que é maravilhosa, mas eu preciso terminar esse vídeo. Mas coloca no seu coração que a verdadeira riqueza não está nos tesouros dessa terra, né? A gente precisa, Deus quer nos abençoar, faz parte da nossa vida, mas que os nossos olhos e o nosso coração não estejam voltados para isso. Que isso seja uma consequência, né? Eu sempre falo com Deus assim, eu falo, Senhor, é igual aqui na internet, né? Eu entrei aqui, depois eu vou até falar sobre isso, o propósito de estar aqui na internet. Mas eu entrei aqui falando com o Senhor, Senhor, o Senhor sabe das minhas necessidades. O Senhor sabe. Mas, acima de tudo, está o teu nome sendo elevado, sendo engrandecido. E o que vier para mim abençoar, vai ser realmente bênção de Deus, sabe? Eu recebo tudo o que Deus tem para mim através desse canal. Eu recebo, mas que essas bênçãos não sejam a minha prioridade, que os meus olhos e o meu coração não estejam focados nessas bênçãos, mas sim em estar verdadeiramente servindo esse Deus, quando ninguém vê. Que nós possamos meditar nessa palavra, que Deus te abençoe. Muito obrigada por ficar até aqui. Eu sei que ficou um pouco longo, mas eu não podia pular para o próximo vídeo. Eu quero te pedir que você comente aqui embaixo. Como é bom ler os comentários de vocês, sabe? Compartilhar experiências, essa caminhada com Deus.
Comente, se você quiser contar um testemunho, fica à vontade. Ou fala um amém, ou dá um glória a Deus aqui no vídeo. Eu peço também que você compartilhe aqui sugestão de vídeo. Sabe aquele vídeo que algo que você queira aprender? A gente vai estudar aqui e vai tentar trazer, tá? Então, comente, compartilhe esse vídeo com alguém. Deus vai falar, a presença de Deus aqui é tremenda. Que você venha ser muito abençoado através dessa palavra. Que Deus venha abençoar a sua casa, que Deus venha abençoar a sua vida, todas as áreas da sua vida. Que você venha ser alcançado por esse Deus, tá bom? Que Deus tem o melhor para você nessa terra. Que Deus te abençoe nesse dia. Fica com Deus.